Estou de volta com você, e nós estamos de volta com você no nosso programa Trocando Ideias. É muito bom trocar ideia com você, conversar com você, podermos realmente conversar de tantos assuntos, né? E obrigado a você que está nos mandando perguntas, está mandando questões. Eu vou fazer o possível, tá? Para ir conseguir colocando as perguntas de cada um que está chegando aqui, porque é muito bom realmente ter a participação de todos vocês. É assim que o nosso programa vai ficando cada vez mais rico, tá bom? Eu estou aqui com um pouco de dificuldade para abrir o e-mail pela disposição que está aqui, mas vamos ver se eu consigo aqui abrir essa outra pergunta que chegou agora. A Camila, por exemplo, Camila, padre, eu gostaria de... Aí não sai aqui Bom, vamos desmarcar aqui, ok, vamos agora tentar de novo, tá? Aí vamos ver se daqui a pouco chega, então, a pergunta daquela pessoa que quer mandar aqui a pergunta para nós. As Vamos complicações das novas tecnologias. são as... Eu acho até que é legal, sabe por quê? Porque está chegando bastante perguntas aqui para nós e a gente está querendo colocar em prática aqui todas as perguntas. Vamos lá, então. Vou começar... uma pergunta bem direta, viu? Do dízimo, nós já fizemos a pergunta do dízimo aqui, tá? Mas eu vou voltar, porque eu achei muito interessante aqui essa pergunta. A Magnólia está perguntando aqui para você, Gabriel. O dízimo se refere apenas a dinheiro, à igreja, ou relaciona-se também a serviços de caridades, pastorais, ou dinheiro dado aos necessitados? Magnólia. É a Magnólia. Agora, e outra pergunta aqui, se você vai responder, eu acho até engraçada a pergunta que ela perguntou. Vamos ver a seguinte. Nós, católicos, podemos comer o sangue de galinha caipira? Eu espero que sim. Eu não tenho certeza. Não tem nenhum problema, não? Com Eu sangue? acredito que não. Assim, no interior, pelo menos, nós comemos isso com muita tranquilidade. Faz o que com o sangue da galinha Farinha, tudo caipira? certo, não tem nenhum problema. Assim, eu não tenho nenhum dote culinário, mas... Aproveita tudo. Eu não Não, veja bem, eu acho a única preocupação é se tivesse restrição em alguma coisa a respeito de tiver problema para a saúde. Não, né? Mas se não tem problema, não tem porquê. Não, Jesus Cristo aboliu todas essas prescrições. Tá certo. É a pergunta que ela faz sobre o dízimo em obras de Então, caridade. o que eu diria, Magnólia, vamos partir de um princípio. Se nós dessemos 10% da nossa própria vida a Deus, 10% do nosso dinheiro seria irrisório. Né? Voltando àquilo que a gente conversou, o que a igreja pede não é 10% do nosso dinheiro. O que a igreja pede é 100% do nosso compromisso com Deus. A igreja, as pessoas muitas vezes se preocupam demais pensando assim, é o meu compromisso com a igreja. O compromisso com a igreja é somente uma repercussão do seu compromisso com Deus. Né? Nós católicos temos uma visão da igreja muito mais profunda do que uma mera análise sociológica da igreja. Não sei se era João Paulo II, mas um papa costumava dizer o seguinte, a igreja é muito mais um dado espiritual do que um dado sociológico. Né? A igreja é muito mais corpo de Cristo do que dinheiro que nós depositamos na conta da paróquia. Então, muito mais, Magnólia, se nós dermos 10% da nossa vida a Deus, isso é o mais importante. Né? Se nós conseguirmos ser capazes de dar 10% do nosso tempo, 10% da nossa vida, 10% do nosso coração, o 10% de dinheiro com relação ao dinheiro físico, ou, por exemplo, 10% do nosso tempo a uma obra de caridade, é somente uma consequência do nosso amor, da nossa fidelidade por Deus. Coisa boa. Daniel, vamos falar um pouco da morte? Aliás, falar da morte é falar da vida, porque para nós cristãos a morte tem um significado muito profundo, muito belo, né? Por isso, olha só, boa noite. Minha avó faleceu hoje. Meus sentimentos a você, tá, querida? E mesmo com 102 anos, a dor é muito profunda. Como lidar com a morte? Como viver o luto de forma cristã e serena? A vontade de se recolher e não estar em contato com as pessoas é normal? É a Kátia Lima, de João Pessoa, Paraíba. Kátia. Bom, é absolutamente normal aquilo que você está vivendo, tá? O fato de você se isolar um pouco das pessoas, do mundo que o cerca, é justamente isso que é o viver o luto, né? Hoje, inclusive, uma crítica que eu faço é que as pessoas hoje dificilmente vivem esse processo de luto, né? Os antigos viviam mais, né? Então,
se isolávamos, desligava a TV, o rádio, e a casa ficava naquele processo, né, naquele tempo de viver mesmo a dor. Né? Porque a morte, ela é um dado existencial, ou seja, todos nós vamos chegar ao fim. Né? E aí, como ela fala, como viver de forma cristã, eu acho que acho que nenhum religião ou o cristianismo, ele de fato nos ensinou a como viver a morte. Cristo nos ensinou a viver a morte. Em que sentido? De que a morte, ela não é de fato um fim, né? Ela é uma passagem, né? Vamos dizer assim. E é promessa de Cristo, né? Então, o luto, ele é preciso que você viva, que você respeite esse tempo, né? A perda da sua avó. Viva isso. Alguns psicólogos dizem que um luto bem vivido, ele precisa ter ali no máximo, precisa ter uns 40 dias mais ou menos, né? Claro que não é viver de forma isolada, não é viver fechado dentro de casa, mas é você se permitir viver a dor da partida da sua avó. Então, é importante você viver esse luto. Por quê? Porque quando nós vivemos o luto, nós encerramos um processo, padre, isso é importante. Eu pesquisei já, atendi algumas pessoas que viviam esse processo de luto e muitas pessoas, por exemplo, que às vezes ela não teve a oportunidade de sepultar um parente, às vezes a pessoa morreu e não teve um corpo, não teve esse processo de sepultamento, a pessoa é como se não vivesse esse processo, sabe? Não fechasse o processo. E ela carrega até um sentimento de culpa, às vezes, né? Isso, exatamente. E é como se a qualquer momento a pessoa ela fosse entrar ali de novo, né? Ela fosse aparecer. Então é muito difícil, mas você, pelo que eu vi aí, sua avó faleceu, você fez tudo certinho e agora é preciso viver esse tempo. Não fuja, né, da dor. Muitas vezes a pessoa fala, não fica assim, né? Não chore tanto, não chora. Não, chora, viva a dor, viva esse momento. Seja humana, seja gente. Seja gente. Inclusive isso vai fazer bem para você e isso é sinal de saúde mental, inclusive. Eu me recordo, e claro, todos nós vamos nos recordar, que Jesus chorou muito com a morte do seu amigo Lázaro, né? Como doeu ali no fundo do coração dele. E se a gente ama alguém morre, mesmo com 105 anos de idade e esteja sofrendo muito, é óbvio que nós vamos sentir muito, vai doer muito. Agora, o que nós não podemos é morrer junto com a pessoa, né? O Daniel frisou muito bem, que eu acho que todo mundo tem o direito de viver o seu luto, de ver a dor porque perdeu o ente querido, o ente falecido. Isso é mais do que normal. Agora, o que não é normal, o que você não pode deixar acontecer, é você viver um luto eterno. Não é? A gente tem que depois aliviando essa dor. E não esquecer também que nós precisamos colocar fé, precisamos colocar mística naquilo que nós vivemos. A dor é algo profundamente humano. Agora, o que nós vamos fazendo com a dor? Nós vamos alimentando ela com a fé. Nós vamos colocando dentro dela os elementos divinos, espirituais. A oração vai depois direcionando. Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Você vai viver de uma outra forma, com aquela pessoa, na certeza de que agora ela foi para junto de Deus, que um dia eu vou, você vai também, e a vida vai seguir. Não é? Então, acho que a pessoa tem que sentir a dor, mas ela tem que procurar ir adiante, porque Deus nos dá a direção que a nossa vida é para a eternidade. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo, uma coisa muito importante, na minha visão, padre, é nós aproveitarmos a consciência da morte. Uma pessoa que tem consciência da própria finitude, ela vive melhor a vida. Né? Nós jovens também, nós estamos perdendo um pouco essa consciência. Né? O meu tempo aqui, ele é finito. O meu tempo aqui, eu não sei quanto dura. Quanto mais eu medito sobre isso, quanto mais eu sou uma pessoa que procura entrar nessa realidade de que eu não tenho o dia de amanhã, que eu não tenho a segurança do dia de amanhã, melhor eu vivo o dia de hoje. Né? Uma pessoa que morre bem é uma pessoa que viveu bem. Com certeza. Né? Então, quanto mais a gente procura essa consciência da própria finitude, mais sentido eu vou dando à minha própria vida, melhor eu vou maturando a minha própria vida, melhor eu vou construindo os meus relacionamentos, eu vou conseguindo compreender o que eu faço para conseguir ser cada vez melhor. Então, se nós meditarmos sobre o dia da nossa morte, se nós entendermos como é que um dia nós queremos morrer, no dia de hoje, eu já começo a viver diferente. Né? Toda certeza. Muito bem.
Gabriel, meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, moro em Maricá, no Rio de Janeiro, e gostaria de saber o seguinte: quais são as obrigações diárias de um católico? Eu fico na dúvida se rezar o terço é uma obrigação ou as demais orações. Eu agradeço desde já. Bruna, primeiro, obrigação é o Antigo Testamento. Nós cristãos, nós não temos a nossa fé numa obrigação. Nós cristãos, nós temos uma obrigação no encontro. Né? Assim como eu me sinto feliz porque eu sou obrigado a encontrar aquele que eu amo, da mesma forma é o nosso encontro com Jesus Cristo. Então, primeiro, tirar um pouco essa necessidade de utilizar essas cobranças, essas obrigações que nós, nesse processo histórico, nós católicos, nós fomos incentivados. A única obrigação que você tem é com os 10 mandamentos. Então, com os 10 mandamentos, você tem uma obrigação. Né? Quando o jovem rico, lá voltando ao famoso jovem rico, né, quando ele pergunta a Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna, o que Jesus pede é: viva os mandamentos. Só isso. Aí nós temos artifícios, nós temos meios que a igreja, na sua grande sabedoria, vai incentivando cada um de nós católicos a vivermos para que nós consigamos mais facilmente atender os 10 mandamentos. Uma dessas formas são as práticas de piedade. Né? As devoções que nós temos, o terço é uma delas. Então, Bruna, você não está sozinha numa coisa. Todos os membros da comunidade dos viventes são incentivados diariamente a recitar o terço. Mas veja, nós somos incentivados, nós somos convidados. Né? Então, só uma sugestão para a Bruna, né? Utilizando um pouco a nomenclatura que nós usamos na comunidade, nós somos obrigados, Bruna, aspas, nessa obrigação, nós somos chamados, nós somos convidados a dar 5 passos diariamente. O membro da comunidade, ele dá diariamente 5 passos. O primeiro, o silêncio. O que é o silêncio? A oração pessoal. Muito mais do que falar, não é dar uma palestra para Deus, porque muitas pessoas rezam dando palestra para Deus. Né? Então, não é isso. É esse momento de intimidade, de silêncio, de recolhimento, de vida íntima. Interior. Isso. É a sensibilidade de entender o Espírito. Então, o silêncio. Depois, a seta, né? A leitura espiritual diária, compreendendo através dos santos o que eles nos apontam para Deus. Por isso a seta, né? Aprender dos santos, aprender diariamente dos santos. Depois, o terço. A recitação do terço, essa intimidade com Nossa Senhora, contemplar os mistérios da vida de Deus através do olhar de Nossa Senhora. Depois o selo. O que é o selo? É ser Jesus. Diariamente os membros da comunidade, eles são chamados, e aí eu gostaria de dizer quase obrigados mesmo, porque isso é muito importante, diariamente viver algum aspecto da vida de Jesus. Como Jesus viveria isso agora? Selo, ser Jesus em cada momento da vida. E por último, a Eucaristia. Os membros da comunidade, eles são chamados, convidados, a ir à missa todos os dias. Mas claro, nós somos profissionais, nós somos estudantes, pai e mãe, nós sabemos que muitas vezes é difícil comparecer à missa diariamente, essa agonia que nós temos hoje nas cidades. Então, nunca é uma obrigação. Os passos são um caminho para esse encontro com Deus. Então, Bruna, uma sugestão, dê os passos. Dando os passos, você é mais facilmente levado ao encontro com Deus. Isso é o fundamental. Coisa boa, muito bem. Daniel, a pessoa não quer se identificar, mas pergunta a você o seguinte: o que eu posso fazer para que eu me confesse? Porque eu tenho vergonha dos padres. Eu vivo pedindo a Deus coragem para isso. O medo dos padres, né? Acho que uma parte interessante, eu sempre falo isso para as pessoas que geralmente eu atendo, é você devolver a pergunta para você mesmo. Por que eu tenho esse medo dos padres, né? Será que você viveu alguma coisa com... Não sei, padre, será que você viveu alguma... Um trauma, né? difícil, Você né? foi exposta, né? Não sei, por algum padre. Então, saber por que esse medo dos padres, né? A gente sabe que a confissão, ela é um segredo, é um sigilo absoluto, né? E os padres jamais, os padres aqui podem falar melhor, né? Porque a confissão é confissão, o sacramento não tem sigilo absoluto ali. Agora, muitas vezes, de repente, aqui eu estou supondo aí o seu medo, você pode estar projetando, né? Na figura do sacerdote, alguém, né? Você pode estar aí vendo na figura do padre, alguém aí que de repente te magoou, te expôs, não sei, um pai, alguma... Né? O padre, na verdade, ele é o simbólico, né?
daquilo que você está tendo medo, né? Às vezes você não pode estar tendo medo do padre em si, né? Mas daquilo que ele está representando para você ali, uma autoridade, né? Alguém. Então, eu pedir para você fazer essa pergunta, por quê, né? Eu tenho medo. O que esse padre representa para mim, né? E aí a confissão, não tem como. O padre não vai revelar de forma alguma o seu pecado. Você pode ficar tranquilo com relação a isso. Eu acho que aquilo que o Daniel está colocando, uma coisa que é importante frisar é o seguinte. Primeiro, retomar a consciência do que é confissão. Porque se a pessoa também não tem consciência daquilo que é a confissão não vai ser eficaz para ela, não vai ser eficaz para você. Né? Não interessa para mim, padre, o seu pecado. Interessa para mim a sua pessoa. Tá? Agora, nenhuma pessoa vem confessar para mim. Eu não tenho o poder de perdoar pecados. Quem sou eu, né? Quem somos nós, pobres mortais? Agora, quando você toma consciência de que é Deus que nos perdoa, é Deus que nos acolhe, é Deus que nos dá a absolvição dos nossos pecados, a gente vai com uma outra visão da coisa. Agora, eu volto a dizer, é muito importante você primeiro se reciclar, que a palavra é reciclar mesmo como cristão. Precisa, às vezes, a gente tomar consciência de algumas coisas básicas da vida. Uma delas é o sacramento da confissão. Não é? Por que ela é importante para mim? O que acontece com a confissão? De que forma a confissão me lava, me purifica, me renova, me transforma? De que forma a confissão ela age na minha vida? Não é? Pode ser que você tenha passado por algum constrangimento, algum medo, algum trauma, mas isso vale para todas as situações da vida. Supera, passa adiante, vai para frente. Eu só digo a você uma coisa, a confissão é um bálsamo, um remédio divino, uma graça, um presente de Deus para nós. Eu gosto tanto de atender confissão, como amo me confessar, porque eu sei que é Deus que me dá dando sempre uma chance para eu poder recomeçar, para eu poder me renovar, para eu ir com uma graça nova seguir no seu caminho. Então, diga a você, não tenha medo de se confessar não, tá? Você só tem a ganhar graça sobre graça, porque é um sacramento realmente maravilhoso que Deus nos concedeu. Não é? E quem faz a experiência da confissão sabe da importância da confissão na sua vida. Então, eu aconselho você a fazer justamente isso, procurar a graça da confissão. Bom, muito bem, tem muitas perguntas chegando aqui. E aí, teve uma pergunta que ficou para trás, que eu gostaria de fazer ainda para o Gabriel, ainda no programa, né? Que foi justamente, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta, que perguntou sobre aquilo que é específico, inclusive, da sua profissão, tá? Que é a questão da comunicação. A pergunta ela vai estar aqui. Hoje está um pouco assim difícil aqui para lidar com esse aparelho aqui, porque eu clico, aí... Olha só, boa noite, eu sou do Ceará, prefiro não me identificar, sou católico, tenho 14 anos. Tenho 14 anos de idade, fui coroinha, porém eu gosto muito de pesquisar sobre religiões. Bom, eu tenho 14 anos. Mas, ultimamente, em minhas pesquisas, eu me deparei com um conhecimento muito antigo. E gostaria de saber o ponto de vista da igreja para com ele. Gostaria de entender a posição da igreja para com os conhecimentos cabalísticos. Eu estou achando interessante que ele é muito jovem, né? Sou católico, ele é católico há 15 anos, melhor, eu sou católico há 14 anos, eu sou católico, não, ele é católico há 14 anos. Certo. Muito agora, novinho. com 14 anos pesquisando cabalismo, ele era um prodígio. Mas eu sou católico, ele falou que eu tenho 14 anos, mas é que é católico há 14 anos. E foi coroinha e gostaria de saber a sua opinião sobre. Então, minha sugestão é, primeiro, muito bom a pesquisa sobre outras religiões. Uhum. Importantíssimo. O Papa Francisco também tem nos sugerido isso. Para quê? Não para amedrontar nossa fé, mas para fazer com que nós sejamos capazes de dialogar. Jesus dialogou sempre. Então, essa é a primeira coisa importante. Segundo, mais importante do que pesquisar tudo isso no Google, é melhor ir às fontes, né?
A nossa geração, a minha geração especialmente, tem dado muita atenção àquilo que ela vê em qualquer site. Então, a minha sugestão sobre isso, sendo muito claro, porque eu também tenho pouco conhecimento sobre isso, é procure uma pessoa mais experiente do que você e mais experiente do que o Google, mais confiável do que o Google, né? Então, provavelmente um sacerdote, né, uma pessoa que tenha bem mais caminhada, mais caminhada inclusive do que 14 anos, né, talvez vai poder dar uma resposta mais adequada a isso. Muito bem. Eu vou chamar aqui o reitor do seminário. Cadê o padre Tiago? Passa ali para ele. O microfone está aí? Está ótimo, então. Chegou uma pergunta aqui sobre indulgência, não é? Nós já estamos no ano da misericórdia, então a Célia Regina pergunta o seguinte: eu tenho dúvidas sobre a indulgência. Eu posso pedir para o meu padre? Como é que eu faço para eu realmente conseguir indulgência? Esse ano da misericórdia é um ano muito especial em relação às indulgências, uma vez que aqueles que fazem peregrinação às igrejas, aos santuários com porta santa, aqueles que se confessam, aqueles que rezam na intenção do Santo Padre, fazem a sua comunhão, essas pessoas elas recebem a indulgência plenária por ocasião do jubileu do ano da misericórdia. Então a sugestão que eu te dou é essa, né? Que procure um lugar de peregrinação, faça a sua confissão, assim como a comunhão, reze na intenção do Santo Padre. E, é claro, mediante uma vida de caridade, certamente vai alcançar, como o Santo Padre sugere, a indulgência e o perdão de todos os pecados, que é o sentido das indulgências plenárias. Coisa boa. Muito obrigado, padre, pela sua resposta. Daniel, a Paula Góes, de Jacarezinho, mandou aqui para nós através do Facebook, dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa muito nervosa, com tudo e com todos. Eu já tentei tomar remédios, mas tenho muito medo de me tornar dependente deles, dos remédios. E isso me atrapalha muito em casa, no trabalho, com os amigos. Por conta desse estresse e nervosismo, eu acabo sentindo sempre um vazio, uma sensação de que ninguém me ama. O que eu posso fazer para eliminar tanto nervosismo? Então, a primeira questão é com remédio, né? Não sei se você está tomando remédio por conta própria, então é preciso muito cuidado com isso, né? Então, o remédio, no seu caso aí, você está falando de nervosismo, também indica um quê aí de ansiedade, essas questões todas. Só no seu caso aí, só quem pode passar um remédio para você na questão do nervosismo seria um psiquiatra. Eu não sei se você, né, já teve um acompanhamento nesse sentido na questão de medicamentosa. Então, se você está se automedicando, a primeira coisa que eu digo para você é pare, né? Procure uma ajuda nesse sentido, né? Agora, ela fala do nervosismo, é isso? Isso, e muito nervoso. Ela fica nervosa com qualquer situação. Então, a primeira questão é desde quando, né, você está nesse nervosismo? Procurar aí na sua vida se houve um gatilho, que nós chamamos na psicologia, porque você sempre foi uma pessoa nervosa. Então, a primeira pergunta é essa: você sempre foi essa pessoa nervosa? E como que esse nervosismo se manifestou ao longo da sua vida? Não. Então, não, nunca fui uma pessoa assim. Então, procure identificar a partir de quando, né, eu fiquei assim. Houve alguma ocasião, houve algum trauma, houve alguma questão que te deixou assim ansiosa, nervosa, você coloca no ambiente aí no trabalho e tal. Então, você fica ansiosa. Agora, não existe uma receita, né? Faça isso e vai acabar com o seu nervosismo. Deixar de ser nervosa. Eu tenho muito receio, muitas vezes, dessas questões de autoajuda, e até as pessoas pensam que essas questões que são interiores, padre, a gente se resolve meio que uma receita de bolo, né? Faça isso, coloque 3 xícaras, e vai resolver o problema. Não, é preciso que você se questione e você investigue. Mas eu não consigo fazer isso. Então procure uma ajuda, né? Volto a dizer, uma psicoterapia vai te ajudar a entrar dentro de você mesmo e perceber essas questões, né, do nervosismo. O que está implícito nesse nervosismo? Essa ansiedade, eu acho que ninguém me ama. Ela já colocou aí nessa pergunta, né? Eu acho que nos ambientes que eu vou, acho que eu vejo que está todo mundo assim, eu não sou aceita. Então percebe que na sua própria pergunta existem questões que você próprio poderia fazer esses questionamentos para você mesmo, né? E um terapeuta, fazer uma psicoterapia nesse caso, vai te ajudar, porque as pessoas pensam que às vezes fazer terapia é para louco, né? Já está no psicólogo, então já está com problema. E não,
O psicólogo, no caso, ele vai apenas caminhar com você, né? Ele vai ali questionando e fazendo você ter esse trabalho de entrar dentro de você mesmo e fazer esses questionamentos a partir dessas questões do nervosismo, né? Então, é uma dica que eu dou, se você puder, né? Busque ajuda, faça a psicoterapia, mas já digo que não existe assim uma receita que você vai fazer isso e vai sumir de uma vez o seu nervosismo, né? Gente, olha, tá bom demais trocar ideia, tá bom demais conversar, é sempre bom, mas o nosso tempo encerrou, né? Veja que coisa. Então eu quero agradecer de coração, Gabriel Marquim, muito obrigado por ter vindo dessa colaboração tão preciosa e queremos dizer a você que queremos contar com você aqui tantas outras vezes. Sem dúvida. Quantas vezes Fernanda me pedir, eu virei. É uma alegria estar na Canção Nova e pedir isso, né? Que nós continuemos sendo esse testemunho. Existe uma frase do Evangelho que eu gosto muito. Senhor, queremos ver Jesus. Né? As pessoas querem ver Jesus, as pessoas não querem teorizar sobre Jesus. Vamos convidar os cristãos hoje, especialmente os leigos e jovens, a nós sermos essa presença de Jesus. As pessoas querem ver. Sejamos nós essa imagem de Deus no mundo de hoje. Que beleza. Daniel Machado, meu irmão, muito obrigado pela sua colaboração conosco hoje no Trocando Ideias. Obrigado, padre, eu que agradeço, né? E queria mandar um abraço para minha esposa aí que está, né, me assistindo aí, aqui pela primeira vez no programa, né? E como foi feita a pergunta no início, né? Como ser santo no matrimônio, né? E dizer que como ela me faz santo, né? Como ela me faz melhor, como ela me impulsiona, né, na oração, para ser um homem melhor. Então, um beijo para você, meu amor. Obrigado pelo convite. Coisa bonita, né, gente? Declaração. Pode aplaudir. E assim nós encerramos. Tá aí. E assim nós encerramos mais um programa Trocando Ideias. Lembrando a você que na próxima semana nós estamos de volta. É sempre bom ter você conosco aqui na Canção Nova. Continue então acompanhando a nossa programação. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus.